Convido aos irmãos, vou ser breve no sermão, a abrirem Mateus capítulo 11, verso 29. Eu convido aos irmãos a abrirem um texto bíblico, a lerem, que não somente me ouçam, mas que possam ler o texto bíblico também. Eu não sei, mas é diferente. Quando a gente ouve e quando a gente lê no texto bíblico, a impressão é diferente. Eu gostaria da gente ler esse texto aqui. E esse sermão aqui, como vocês viram lá na programação, vai estar falando de Cristo, o nosso exemplo. E aqui Cristo vem dizendo bem assim, Mateus capítulo 11, verso 29. Cristo diz o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui é muito interessante, esse verso tem muito conteúdo. Para aqueles que estão com a alma atribulada, Cristo fala, aprendei de mim. E é isso que a gente vai fazer essa noite. A gente vai aprender um pouquinho da vida de Cristo, do nosso exemplo. E aqui falando um pouquinho mais de Cristo, nosso exemplo. Por que Cristo é o nosso exemplo? Porque Cristo é o nosso exemplo. Abra lá em João, capítulo 5, verso 19. Então, não vou gastar muito tempo explicando por que Cristo é nosso exemplo, mas João capítulo 5, verso 19 nos dá uma ideia e uma base para a gente entender um pouco. 5, verso 19, diz o seguinte: Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Aqui nessas palavras, Cristo está deixando bem clara a condição em que ele veio a esta terra. Primeiro que ele não podia fazer nada de si mesmo, a não ser aquilo que o Pai poderia operar através dele. Cristo, nessas palavras, revela que ele toma a condição como todo homem vem. Ele veio viver a vida que temos que viver. Ele veio vencer assim como temos que vencer. No deserto, na tentação, ali Cristo deixa muito claro que ele veio vencer a Satanás como homem, não como filho de Deus. Ali Satanás fala, transforma essas pedras em pães, se é filho de Deus. Aí ele fala, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nessas palavras, Cristo estava dizendo que ele veio vencer o maligno como homem. E por isso que Jesus é o nosso exemplo. Em Apocalipse ele fala que assim, aquele que vencer como eu, venci, dar-te-ei a coroa da vida. Então ele veio, traçou uma vida, veio como nosso exemplo, e aprendendo dele, a gente pode aprender a caminhar nesta terra também. E é interessante, isso é muito significante. E isso tem uma profunda significação, Cristo ser o nosso exemplo. Isso implica muita coisa. E eu acho maravilhoso ficar meditando essas coisas. Isso implica que, quando Cristo veio como nós a essa terra, ele, ele teve que aprender assim como a gente aprende também. Ele se identificou conosco para poder socorrer-nos nas nossas dificuldades e adversidades. Cristo ele foi bebê. Isso aqui tem que tomar todo o nosso coração e toda a nossa consciência, porque Cristo um dia, ele é Deus e ele se fez homem. Ele veio a essa terra, o Deus do universo, que é dono de toda a sabedoria insondável, que criou todas estas coisas, um dia teve que aprender o beabá das coisas. Um dia teve que deixar o peito e agora comer papinha. Vocês já pensaram para pensar nisso? O Deus do universo, um dia comendo papinha na mão de uma humilde. Então, Cristo, ele se faz homem, ele desce essa terra, toma essa condição e se humilha fazendo isso. Então, ele teve que aprender da mesma forma que a gente tem que aprender. Ele teve que aprender que ele era o Messias, por exemplo. Ele não nasceu sabendo que era o Messias. Ele foi estudando a palavra de Deus e através das coisas que Deus havia feito para o povo de Israel, que era ali o cordeirinho, o templo, Cristo foi olhando aquilo ali e foi aprendendo qual era a sua missão, qual era o seu propósito de vida. E isso aqui
consola bastante a gente. Por quê? Porque a gente está falando de relacionamento, de comunhão com Deus, de estar mais perto de Deus. E Cristo também teve que desenvolver, como nós temos, um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Ele precisou criar hábitos de oração também. Ele precisou também, através da palavra de Deus, manter comunhão com o Pai. Então, eu não vejo melhor exemplo para falar de comunhão com Deus do que o nosso modelo, nosso exemplo, nosso mestre. E aqui eu gostaria de abrir em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Gostaria que vocês lessem essa passagem. É muito confortante. Porque na vida que a gente vive, às vezes a gente acha muito complicado ou difícil viver a vida santa e de comunhão que Jesus viveu, ou desenvolver o amor que Cristo tinha para com o Pai. Mas Cristo compreende nossas dificuldades. Aqui em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, o que isso aqui está falando? A gente não tem um advogado lá no céu, a gente não tem um sumo sacerdote que não sabe o que a gente está experimentando, que não saiba aquilo que a gente tem passado. Ele pode rogar, interceder por Deus, falar bem assim: Deus, tenha misericórdia daquela alma, porque eu vivi lá, eu sei quão difícil é, e eu peço, auxilia ele, envia o Espírito Santo, envia anjos. Então, e Deus atende a oração de Jesus. É esse o nosso advogado que a gente tem. Porque, imagina só, vocês já pararam para pensar que, por exemplo, se uma mãe perde um filho, eu não sei consolar essa mãe. Eu não sei o que falar para essa mãe. Eu não sou pai, não tenho filho, e o sentimento de uma mãe para com o filho é totalmente diferente do que para com o pai, por exemplo, se eu tivesse um filho. E tentar consolar essa mãe seria algo muito dificultoso para mim. Mas se fosse uma mãe que passou a mesma situação, só dela abraçar essa mãe, ela já está consolando. Ela sabe o que ela sente, ela sabe o que ela passa. Ela se identifica com as mesmas dores. E aqui é isso que Hebreus está falando, que Cristo se identificou com as nossas dores. E por isso que ele pode interceder perante o Pai. Aí continua o verso. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso aqui me conforta muito, muito mesmo, em saber que o meu Cristo sofreu certas coisas que eu passo semelhantemente. Você quer ver? Eu creio que Cristo passou alguma coisa que você tem enfrentado dificuldade também. Aqui eu coloquei 6 coisinhas, rapidinhos, ó. Primeiro, que Cristo ele não foi compreendido de muitos. Quantos aqui não tem essa dificuldade na família, com os amigos ou na própria igreja? As pessoas não compreendem os seus hábitos, a sua vida religiosa, o seu credo, e você ainda persiste, mas não é compreendido de muitos e gostaria que as pessoas compreendessem o que você tem feito, o porquê das coisas. Então, Cristo passou isso também, ele não era compreendido de muitos. Outra coisa que Cristo passou, ele não era muito bem aceito pelo próprio povo. Isso aqui tem pessoas que não são muito bem aceitas pelo círculo familiar, pela própria igreja. Isso aqui acontece. Cristo, o nosso advogado, o nosso amigo, que pode nos consolar, passou também essas coisas. Jesus foi chamado de endemoniado, de louco, de fanático, de estrito. Já parou para pensar nisso? Cristo, o próprio Deus que vem a essa terra, foi chamado dessas coisas. Então, ele pode se compadecer de nós. Outra coisa que aconteceu com Cristo é que os mais íntimos dele, na hora que ele mais precisava que as pessoas estivessem perto dele, o deixou, o abandonou. Quantas vezes nas horas de crise a gente não queria que, por exemplo, quem não tem os familiares na família, uma mãe consolando a gente, um pai consolando a gente, nas piores horas da nossa vida, quão a gente não gostaria de ter? Cristo também gostaria de ter, naquele momento, naquela cruz,
ali no jardim de Getsemane, que ele gostaria que os discípulos estivessem orando e velando por ele, mas ele lutou, ele passou pelo vale da sombra da morte sozinho, na solidão, sem ninguém, só com Deus. Outra coisa também, Cristo temeu que o pecado separasse eternamente ele e o Pai. Aqui eu não estou com os textos por causa que o tempo é curto, mas Cristo temeu isso. Cristo rogava, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Cristo, então, ele vai até o fim, por mais que era contrário aos seus desejos. Cristo não vai à cruz, eu quero essa cruz. Cristo, ele teme a cruz, ele teme a morte, mas ele persevera e ele faz a vontade do Pai. E então, o último, ele foi tentado também a duvidar do amor de Deus. Depois, quem quiser ler o livro No Deserto da Tentação, quantas vezes Satanás não está fazendo isso com a nossa vida ou com a vida de vocês? Quando a gente passa tribulações, que a gente é tentado a duvidar do cuidado do Pai para conosco. Eu conheço aqui a vida de muitos, por exemplo, o meu querido amigo José foi roubado e não foi pouco. E às vezes nessas provações a gente é tentado a duvidar do amor do Pai. Por exemplo, quando Cristo ele estava lá no deserto passando fome, Satanás falou: "Oxe, se tu és filho de Deus, tá passando essa situação, que contradição, é majestade dos altos céus e tá dessa maneira?" Então Cristo é tentado a duvidar, mas Cristo ele persevera, ele se apega à palavra de Deus. E aqui eu quero continuar o segredo para que Cristo... E Cristo passou todas essas aflições e venceu. E venceu. Isso é um conforto para a gente, porque ele fala, aquele que vencer como eu venci, dar-te-ei a coroa da vida. Você está passando, mas tem uma coroa da vida lá no final das provações desta terra. E aqui tem o segredo da vida de Cristo, como é que ele passou, como ele suportou todas essas dores e aflições que ele passou. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Na vida de Cristo, a familiaridade que ele tinha para com as Escrituras. Isso revela o tempo que ele dedicava ao estudo da palavra, o tempo que ele dedicava a aprender do Pai através da palavra. Talvez a gente queira passar um reavivamento espiritual na nossa vida, e aqui eu queria chamar a atenção para cinco ocasiões interessantes. Vocês lembram de Josias? A gente viu na lição? Josias passou um reavivamento e uma reforma na vida. Por quê? Através da palavra de Deus. Agora eu quero chamar a atenção para outro evento. Lembra na estrada de Emaús que os discípulos, que Cristo estava explicando as Escrituras para os discípulos falavam bem assim: por acaso não ardia-lhe o nosso coração quando ele explicava as Escrituras? Então, o que estava gerando reavivamento espiritual na vida daqueles? As Escrituras, a palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, depois que Pedro explica-lhes as Escrituras, o que acontece com as pessoas? Tomam consciência das coisas, e aí então pergunta para Pedro: Pedro, o que a gente precisa para ser salvo? Se a gente quer reavivamento na igreja, reavivamento na nossa vida, a gente precisa da palavra de Deus, como centro na nossa vida. Outra coisa também, o movimento de reforma, os reformadores. Por que foi um movimento tão grande assim, que um homem conseguiu pregar para um país inteiro? Através da palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que foi fazendo a reforma e trazendo o reavivamento. E outro é o nosso grande movimento, o grande movimento adventista. No final da vigília eu vou falar sobre Ellen White, Guilherme Miller, a experiência que eles tiveram com a palavra de Deus e como a experiência que eles tiveram com a palavra de Deus os levaram à vida que eles tiveram. Então, primeira coisa que Cristo tinha em sua vida era a palavra de Deus. Aqui em Desejar a Todas as Nações, quero até compartilhar a tela com vocês. Aqui. Tem um texto que diz assim: ao procurarmos relacionar-nos com nosso Pai Celestial através de sua palavra, olha a promessa, anjos se achegarão a nós. Creia, quando você está estudando, anjos estão ao seu redor. Nossa mente será fortalecida. Eu
eu não tenho força para controlar os pensamentos, e minha mente é fraca para entender as coisas, eu não consigo entender as profecias. Estude a palavra de Deus, procura se relacionar com Deus através de sua palavra, a mente será fortalecida. Ah, meu caráter degradado, olha o que ela diz, nosso caráter será elevado e apurado. Ah, é mais semelhante de Cristo que quer se tornar? Tornar-nos-emos mais semelhantes ao nosso Salvador. Isso aqui é só mediante o estudo da sua palavra. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, olha que a palavra pode operar em nós. Outra coisa que a gente vê na vida de Cristo, segunda lição. Cristo contemplava a natureza. Cristo, ele tirava lições da natureza. Você vê que nas parábolas, Jesus olhava. Olha que interessante. Jesus contemplava os passarinhos e deve que ficava imaginando. Olha para você ver, o passarinho não planta, o passarinho não rega, o passarinho não ara a terra, mas o passarinho todo dia tem comida. Aí ele fala bem assim, o pai tem dado mais valor para o ser humano do que dos passarinhos, e o ser humano ainda pensa que o pai não vai cuidar dele. E aí então ele tira essas lições da natureza. Olha, o passarinho tem todo dia comida, o pai está cuidando todo dia. Quem é que cuida? É o pai. O passarinho não ara a terra, não rega. Quem é que cuida dele é o pai. E aí então, ou por exemplo, os lírios do campo, a gente precisa prestar mais atenção e contemplar. Essa sociedade líquida que a gente tem vivido, de rápidas informações, geralmente a gente vive com um pensamento acelerado. E a gente vai contemplar as coisas da natureza e a gente perde as lições que Deus quer nos ensinar. Então Jesus falava, olha os lírios do campo, olha a beleza que tem. Então ele tirava lições da natureza. E vocês lembram que os anjos adoram? Abra lá em Apocalipse 14, olha para você ver. A gente precisa contemplar mais o Deus da natureza. A gente precisa contemplar. Esses dias eu fui no monte com meu pai e eu fiquei intrigado com uma coisa. Eu vi uma abelhinha que tinha uma flor, sabe? Era um lugar muito feio, mas tinha uma flor e tinha uma abelhinha ali que estava polinizando a flor. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, não tem ninguém, o lugar é deserto, não tem ninguém para ver aquilo ali. Passei ali por acaso. Eu falei, Deus cuida disso aqui, não é para que o mundo todo veja, é porque ele tem cuidado da sua natureza. Não é para que, olha, Deus está cuidando da flor, da abelha. Não, ele está cuidando não é para que todo mundo veja, mas ele cuida porque ele zela pelo que é seu. Então, olha para você ver a lição que a gente pode tirar das coisas simples. E a gente vai vendo, então, nosso coração vai crescendo de gratidão por Deus. Aqui, Apocalipse capítulo 4, e no verso 11. Olha pelo que os anjos adoram a Deus. Os anjos falam bem assim. Os seres viventes, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criastes. Tu és Criador, tu que nos trouxeste a vida, o Senhor que nos trouxeste a existência e o Senhor que nos mantém a vida, que faz desfrutar de todos os momentos felizes da nossa vida, é mediante aquele que nos criou. Então aqui o coração dele se enche de alegria pelo Criador. E aqui, outra coisa também, os Salmos, né? O salmista fala bastante, contempla bastante a criação de Deus. Ele sempre exclama, né? Maravilhoso, grandioso Deus, Criador dos céus, da terra. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento, o sol. Então ele usa essas expressões. Isaías também usa a expressão, ele fala bem assim, olha para os céus. Você consegue encontrar essas estrelas que tem? Não consegue, né? Aí ele fala, Deus a cada uma chama pelo nome. E aí depois ele fala bem assim, então por que se queixa, ó Israel? Por que se queixa, ó Jacó? Acaso não é nosso grande Deus, o Criador? Então ele continua o discurso. Eu não me lembro bem ao verso, mas é um verso muito lindo. E aqui em Desejado, queria compartilhar com vocês. Aqui então, o nosso mestre. Aqui eu queria falar só um pouquinho desse texto aqui. Esse texto está no capítulo Em Criança, Quando Criança, do Desejar Todas as Nações. E aqui vem falando do exemplo de Cristo mesmo, né? Que ele se relacionava com a palavra e também com a natureza. Aqui é um parágrafo só. Olha o que ela vem falando.
E ao contemplarmos o que é belo e grande na natureza, olha o resultado. Prática, contemplar o que é belo. Resultado. Nossas afeições crescem para com Deus. Tem diminuído o amor? Tem diminuído a fé por Deus? Contemple Ele através da natureza. E ela continua, ao mesmo tempo que o espírito se enche de reverência e respeito, não tem reverência para com Deus, contempla a natureza de Deus. A alma se avigora, está perdendo o vigor, contempla a natureza. A alma se avigora, ou seja, o vigor, de novo, vem, ao pôr-se em contato com o infinito por meio de suas obras. Então, aqui Douglas, eu estou falando rápido por... você pode aumentar o slide? Posso sim, aqui, ó. É que vocês têm celular, né? Eu tô com... Mas deixa eu aumentar aqui, ó. Depois eu posso proporcionar o texto aí para vocês, eu mando. Ó, aqui fala, e ao contemplarmos o que é belo e grande na natureza, nossas afeições crescem para com Deus. Ao mesmo tempo que o espírito se enche de reverente respeito, a alma se avigora ao pôr-se em contato com o infinito por meio de suas obras. Então, esse aqui era... Eu acho que eu deixei de compartilhar a tela aqui e esqueci de mostrar. Perdão. Mas depois eu disponibilizo o texto aqui para vocês. Então, essa é a segunda coisa. Comunhão. Cristo mantinha comunhão com Deus através de sua palavra e através das obras criadas. Você lembra que Cristo se retirava sempre para o monte? Por quê? Porque no monte era um lugar muito belo, que ele podia contemplar a natureza, passar tempo ali com o Pai. Ele é criador. A gente precisa conhecer o Deus da criação. E aqui o terceiro, eu queria até, eu não pude fazer os slides, mas tem muitos textos falando dos tempos de oração que Cristo tinha. Olha o primeiro, está lá em Marcos 6,43. Eu vou mandar aqui, eu acho que eu consigo mandar aqui no chat, e aí quem quiser acompanhar, ou eu acho que... Será que... Deixa eu copiar aqui. É uma... Acho que eu vou compartilhar a tela que fica melhor. Queria que vocês acompanhassem esses textos. Aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Tá todo mundo enxergando? Se não estiver enxergando, me fala, gente. Deixa eu até aumentar a letra aqui. Estão enxergando? Aumenta mais um pouquinho. A letra? Sim, a letra. Deixa eu clicar aqui. Ou ampliar a tela, não sei. Acho que aqui foi. E aumentar. Tá dando para ver? Mais um pouco, aumenta. Eu quero que vocês acompanhem esses textos aqui, que são incríveis. Ó. Vamos lá. Colocar no 18. Tá dando para ver agora? Aham, melhorou, sim, tá bom. Melhorou. Ih. Deixa eu abrir aqui de novo. Mas aqui, enquanto eu vou abrindo, eu vou falar da prática da oração. Cristo, em diversos textos, vai mostrar que Cristo, ele... Acho que está aberto aqui, ó. Não, está aberto. Aí foi. Aqui, ó. Prática da oração de Cristo, ó. Perceba, antes de andar sobre o mar, é dito, lá em Marcos 6,46, foi ao monte orar. Antes de ele pregar o evangelho e expelir demônios, lá em Marcos 35, está dito que Jesus ia para lugares solitários e ali orava. Aqui, quando o céu se abriu no batismo de Cristo, o que Cristo estava fazendo?
Lucas 3:21 diz que Cristo estava orando no momento que o céu se abriu. Antes dele escolher os apóstolos, olha para você ver, uma das mais importantes escolhas que Cristo fez, né, na sua vida. Cristo passou a noite orando. Cristo passou a noite orando. Na transfiguração, também quando Cristo mostrou a sua glória, Cristo estava orando. E era um costume de Jesus, se retirar para lugares solitários e ali orava. Isso aqui é interessante que, por exemplo, quando a gente vê ali em Moisés, deixa eu voltar aqui a tela para mim. Quando a gente vê na vida de Moisés, quando é que o rosto de Moisés brilhou com a glória de Deus? Quando Moisés se encontrou com Deus face a face, ele voltou, desceu da montanha e as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés estava brilhando com a glória do Senhor. É nessa comunhão que a glória de Deus repousa sobre nós, de maneira que a gente pode ir até as pessoas e manifestar a sua glória. Era assim que Cristo vivia. Era recebendo do Pai que ele manifestava às pessoas. E é da mesma maneira que precisamos viver. E aqui, o último texto, no Desejar de Todas as Nações aqui, mais uma vez vou compartilhar com vocês. É essa, ó. A comunhão, perceba, medite em cada palavra. A comunhão com Deus mediante a oração desenvolve as faculdades mentais e morais. Eu não tenho muita inteligência para entender as coisas espirituais. Ora ao Senhor. Desenvolve as faculdades mentais. Eu não tenho força moral para fazer reforma na minha vida, não consigo largar as coisas, os vícios. Ora a Deus que a força moral vai vir. E as espirituais se robustecem ao cultivarmos pensamentos sobre assuntos espirituais. E para finalizar aqui, eu queria falar o seguinte, que Ellen White fala que a oração, eu quero olhar para vocês de novo, a oração é a respiração da alma. Olha que interessante, eu não tinha meditado, eu meditei isso hoje. Mas tem sentido de falar isso, porque é o seguinte, comer, a gente come 3 vezes ao dia. Beber água, a gente bebe. A gente pode ficar sem comer, a gente pode ficar sem beber água, mas sem respirar, não sobrevive nenhum milésimo. Por que eu estou falando isso? Por causa que a comunhão com Deus, ela falou de cultivar pensamento. A Gabriela vai pregar um pouquinho sobre Enoque, sobre oração, isso, constante comunhão. E é exatamente isso. Série de quem? Comunhão com Deus em oração de momento a momento. Isso é respiração da alma. Entendeu? Então, a respiração da alma é a comunhão com Deus através da hora, das orações particulares, e o que a Adriel também falou, que é as orações particulares, e oração de momento a momento, aquele orar sem cessar, aquele onde os pensamentos são elevados a Deus constantemente, de momento a momento. Gente, a gente tem o Deus do universo que criou os céus e a terra a nosso dispor, que ouve a nossa oração e dialoga com seres humanos. Eu estava fazendo estudo, eu estou acabando, porque eu estou muito empolgado, mas da oração, do diálogo que Deus tem com Moisés, do diálogo que Deus tem com Abraão. São criaturas e Deus está dialogando aqui, Deus está tendo paciência em dialogar com Moisés. Moisés apresentava objeções e Deus refutava as objeções, até que uma hora Deus fica irado. Mas olha Abraão, como ele conversava com Deus, por exemplo. Então ali, Deus ouve a oração. A gente precisa crer que quando a gente se achega a Deus em oração, Ele nos ouve. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa ter mais comunhão, convicção. Não é arrebatamento de sentidos, mas é convicção. Isso é fé, tá? Então, esses 3 aspectos. Palavra de Deus, natureza e oração. Isso aqui caracterizou a vida de Cristo e a vida vitoriosa de Cristo. E que seguindo-lhe os passos, lembra que Cristo fala? Aprendei de mim. Quer descanso para vossas almas? Aprendei de Cristo. Que a gente possa colocar, que a gente faça um voto hoje de colocar essas coisas em prática em nossa vida.